Bom dia, alunos, tudo bem? Hoje vamos trabalhar com a revisão do verbo to be. Para iniciar nossa aula, vocês vão assistir a um vídeo em que fala sobre o amor, fala também sobre os sentimentos ruins, e quando a gente cativa sentimento que não é bom, sentimento de ódio, de raiva, como isso nos domina, vira um monstro dentro da gente, né? E como solucionar esse problema. Então, vamos assistir ao vídeo. Vocês vão anotando as palavras que vocês reconhecerem aí enquanto inglês, vão anotando, para que depois a gente fale sobre elas, sobre o significado delas, tá bom? Então, agora, vai aí o vídeo para você curtir com a família. Bom, vimos então no vídeo, né? Uma irmã mais velha, apaixonada, né, pela irmã caçula, que inclusive escrita I love my sister, né, que significa eu amo minha irmã. E vimos que então todos os troféus que tinha ali e as medalhas de primeiro lugar eram justamente da Sunny, que era a irmã mais velha, né? Então a protagonista fica com muita raiva de tudo que a irmã consegue obter, o sucesso da irmã, e ela não. O máximo que ela tem de medalha é você tentou, né? Parabéns pela tentativa. E então essa raiva que a protagonista vai escrevendo no diário, vai deixando
a deixando assim com uma raiva interior tão grande que toma conta dela, dos sentimentos dela e extrapola, né? Vai para fora em forma de monstros que esses monstros vão destruindo as medalhas, destruindo os troféus. E quando a irmã chega em casa e ela vê pela janela a irmã chegando e dando tchau, ela desce atrás dos monstrinhos, né, de raiva, de ódio. E ela só consegue realmente destruir o monstro, o gigante monstro que foi juntando de tantos sentimentos ruins, através da escrita no próprio diário, que ela foi rasgando na tentativa de eliminar os monstrinhos. Mas somente conforme ela ia montando novas palavras, né? Com as palavras de ódio que tinha, ela vai montando palavras de amor, ela vai conseguindo com que o monstro fique mais fraco, enfraquecido, até que ela monta pelo diário I'm sorry, que significa me desculpe. A partir daí, o monstro vê que ela pediu desculpa e começa a desaparecer. Desaparece totalmente. Então a irmã chega, a irmã mais velha, olha para ela, né? E elas se abraçam. A caçulinha protagonista chora muito, em sinal de arrependimento. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo e agora vamos passar para alguns slides sobre o verbo to be. Relembrando, né? O verbo to be é formado aí, né? Na imagem nós temos uma criança utilizando aí uma touca pensante, né? Essa touca aqui, como se ele pudesse captar o pensamento, a inteligência. Isso não é possível, né, gente? Sabemos disso, tem que estudar mesmo. Temos, então, o verbo to be em 3 formas. Am, is e are. Lembrando que am só é usado para a primeira pessoa. I am, eu sou. O is é o singular, ele é usado em 3 pessoas. He, que é ele, she, que é ela, it, para objeto, coisa ou animais. E o are, ele é usado tanto para o plural, quanto para indicar você é. You are, no singular. Temos, então, o verbo to be, né? Verbo to be formado por esses elementos que eu te falei, e aqui a ilustração nos mostrando justamente I am, né? Quem está falando, you are, falando de alguém, he is, ele é, she is, ela é, you are, nós somos. This is the verb to be in English. Este é o verbo ser e estar em inglês, o verbo mais usado em português também. These are the affirmative, negative and question forms. Elas são usadas na afirmativa, negativa e na interrogativa. Repetimos durante a nossa aula todos eles. Veja como é simples. Temos as pessoas verbais, assim como em português. I, eu. You, você. He, ele. She, ela. It, ele ou ela para coisa, objeto, animais. We, nós. You, vocês. They, eles. E aqui a forma do verbo to be. I am, you are. As 3 pessoas, né, do singular, terceira pessoa do singular, he, she, it, is. E aqui do plural, we are, you are, they are. Para a formação do negativo, negative form, basta você acrescentar a mesma forma afirmativa, você acrescentar o not, ou o N, apóstrofo, que é aquela vírgulazinha lá em cima, e o T. I'm not, you aren't, he isn't. Para fazer a forma interrogativa, basta você utilizar os mesmos elementos da forma afirmativa, porém você vai inverter. Você vai colocar primeiro o verbo to be e depois os pronomes, certo? É assim que a gente monta o verbo to be. Why do you need to know about verb to be? Por que eu preciso saber sobre o verbo ser e estar? Primeiro,
O verbo to be é um dos mais usados em língua inglesa. É tão importante como ser e estar em português. Segundo, é usado tanto em tempos simples como em tempos contínuos. E possui 3 formas no presente. Tudo isso é essencial para o nosso aprendizado de inglês. Aqui na imagem, você vai ver eu, né? Pessoa se olhando no espelho. Eu sou. I am. Depois, as 3 pessoas para se referir à terceira pessoa de singular. He, que é ele. She, ela. It, animal, coisa ou objeto. Que se conjuga como is. He, we, you e they, que são plural, se conjuga com are. Lembrando que you pode ser você no singular ou vocês no plural. Em inglês não faz essa diferenciação. Você vai reconhecer apenas pelo contexto. Revendo, então, affirmative form. Primeiro os pronomes, depois o verbo to be. Interrogative form, você vai inverter. Primeiro o verbo to be, depois o pronome e depois o ponto de interrogação. Lembrando que na escrita é assim, na pronúncia você tem que fazer a mudança, né, do tom de voz para indicar que é interrogativa. E a negative form, você vai pegar a mesma afirmativa, porém você vai acrescentar depois do pronome e do verbo to be, você vai acrescentar a forma negativa, not ou aren't, né? Você vai utilizar de forma contraída. Meninos, por hoje é só. Até a próxima aula. Tchau, tchau.